Cito aqui hoje em São Paulo com o pastor Lamartine Puzella, da Igreja Batista Palavra Viva. Um homem de Deus, mestre na palavra, alguém com uma história marcante nessa nação. Eu acredito que a primeira vez que pregamos juntos foi lá em 1993, em um evento em Londrina. Desde então, o pastor Lamartine sempre me inspirou com seu conteúdo sólido e seu profundo embasamento bíblico. Estava olhando a revista de vocês, Palavra Escrita, e essa capa já diz muita coisa. O Papai Noel encarando o verdadeiro significado do Natal. Como o Natal está se aproximando, esse é um tema que sempre gera muitos questionamentos. Eu recebo muitas perguntas. É pecado celebrar o Natal? É maldição? Tem origem pagã? Há pessoas que deixaram de celebrar por medo ou por convicções que ouviram, enquanto outras defendem a celebração com alegria. Muitas vezes o debate nas redes sociais se torna pesado, crítico, até agressivo. Mas a nossa intenção aqui não é atacar ninguém. Mesmo quando há divergências, podemos discutir ideias sem atacar pessoas. Queremos ter uma conversa equilibrada, buscando conciliação em um tema que costuma ser controverso. Nossa única intenção é abençoar o seu coração e trazer luz bíblica sobre o assunto. Então hoje vamos conversar sobre isso. O Natal, suas origens, seus significados e como devemos encará-lo como cristãos. Se esse conteúdo está sendo edificante para você, inscreva-se no canal do Luciano Subirá, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Será uma alegria saber de onde você nos acompanha. Que essa conversa seja produtiva e traga crescimento para todos nós. Vídeo Health Music. Outro dia eu estava em uma igreja durante a comemoração do aniversário da própria igreja e algo me chamou a atenção. Sempre que surge um tema como o Natal, a questão central deveria ser esta: somos orientados pela palavra de Deus. Nossa fé, nossas convicções e nossas práticas precisam ter base bíblica. Grande parte da confusão que existe hoje vem da falta de entendimento das Escrituras. Naquela ocasião, alguém me perguntou: mas onde está na Bíblia que devemos comemorar aniversário da igreja? Eu respondi com outra pergunta: e onde está na Bíblia que não pode? Fiz isso porque, certa vez, meu pastor me perguntou: vocês celebram aniversários e casamentos na família? Eu disse que sim. Então ele perguntou: onde está na Bíblia que você precisa fazer isso? A questão não é se há um mandamento explícito, mas se há alguma proibição. Muitas discussões nascem quando tentamos transformar silêncio bíblico em regra absoluta. Quando o assunto é Natal, porém, a conversa costuma ser diferente. Eu cresci em um contexto onde o Natal sempre foi valorizado não apenas como celebração cristã, mas também como oportunidade evangelística. Já o pastor Lamartine Puzella cresceu em um ambiente diferente. Houve uma dor familiar profunda. O avô dele se suicidou na véspera de Natal. Isso naturalmente marcou a forma como a família lidava com essa data. Não havia entusiasmo, não havia grande celebração. Além disso, havia toda a discussão sobre possíveis origens pagãs do Natal, algo que não podemos simplesmente ignorar. Ele mesmo conta que fazia aniversário em dezembro, mas enquanto os irmãos ganhavam presentes de fim de ano, ele praticamente não celebrava nem uma coisa nem outra. O Natal nunca teve importância especial para ele, até que ele se casou. Sua esposa veio de uma família onde o Natal era uma das datas mais significativas do ano, tempo de reunir a família, celebrar juntos, compartilhar alegria. E então surgiu o contraste. Duas histórias, duas culturas, duas formas diferentes de enxergar a mesma data. Isso mostra que, muitas vezes, nossas posições não são apenas teológicas, elas também são influenciadas por experiências pessoais, dores, tradições familiares e contexto cultural. O desafio é: como alinhar tudo isso à palavra de Deus? Como discernir entre tradição cultural, consciência pessoal e princípio bíblico? Se essa conversa está edificando você, inscreva-se no canal do Luciano Subirá, compartilhe este conteúdo e deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Vamos continuar essa reflexão juntos. Memórias. E de repente foi quando eu comecei a perceber que alguns posicionamentos nós
e são muito frios, a gente não sabe mensurar, lidar com consequências. Então, assim, meu discurso no início do meu ministério pastoral, há 26 anos atrás, era divergente e nada na Bíblia que oriente a gente comemorar o Natal. E não é nosso só fazer uma aparência, que a Bíblia é um livro que tem a verdade, mas ela se adequa às diferentes culturas. O apóstolo Paulo teve um chamado para pegar entre os gentios. Ele, quando ele entrava nas culturas, aquilo que a cultura não feriria a verdade do Evangelho, e mantinha algum jeito com sede em Jerusalém, foi para discutir se devia se considerar ou não. E quando ele chega na Europa, o que lhe dá lá em apenas passeando, e ele, como grande evangelista que é um apóstolo, ele chega diante de todo aquele panteão de deuses, e ele estava ali procurando uma brecha. É como poder falar do Senhor quando ele chega diante de um chamado desconhecido. Ele não ficou ali falando contra os outros deuses. Então, ao cu de canto daqui, ele aproveitou o gancho de um ídolo que estava lá ao Deus desconhecido para dizer: olha, vocês creem que existe um outro Deus cujo nome vocês não conhecem. E este é o Deus a quem eu prego. Então, você vê claramente a vontade de Paulo de usar a cultura para comunicar o Evangelho. Eu li no início da minha conversão um livro. Não sei se conhecia, então já leu O Fator Melquisedeque, em um livro maravilhoso, Tarde, e ele diz que em cada cultura Deus permitiu que houvesse algo da verdade que o missionário tem que descobrir para usar aquele como gancho, a porta de entrada. E o que eu tentava discutindo aqui com esse ano seguinte, o Natal, o mundo inteiro está falando de Jesus. E agora nós vamos abrir mão, falar de Jesus vai. Ficar só Papai Noel Labisa Raias, que é um grande projeto. Ele é indiano, foi criado depois de 17 anos no Canadá e hoje mora nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: hoje nos Estados Unidos é incorreto politicamente você dizer Merry Christmas, Feliz Natal, mas ele disse que, em contrapartida, ele estava no Oriente Médio, uma das nações que ele não quis citar o nome no elevador. Uma das pessoas chegou a aprender o mérito Spams e falou que coisa incrível, no país muçulmano se deseja um Feliz Natal aos não cristãos, já não foram longe demais, e o que estão fazendo isso é, na minha opinião, aqui eu respeito a sua opinião, mas eu estava falando ontem para o Subirá, eu não abro mão, eu quero falar de Jesus, é óbvio. O Subirá mostrou aqui uma revista que tem Jesus, é um Papai Noel. É óbvio que a nossa figura não tem nada a ver com Papai Noel, é Jesus, mas eu não abro mão da data, não abro mão de celebrar. Vai perguntar o que você acha que pode, a árvore queria do estudo faz parte do pacote. Se você estiver centralizando a Cristo, eu sempre subir aqui vou falar sobre isso. Eu digo, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, isso era a data dos testes de inverno, era uma oferenda ao Deus Saturno, Deus da agricultura. Não importa mais para mim o nascimento de Jesus, ninguém sabe quando ela podemos celebrar todos os dias, incluindo isso de fazer uma pergunta: você acredita que a árvore de Natal, essas crianças internadas, fazer isso de alguma maneira traz maldição para dentro da celebração? Não crê nisso, durante muito tempo há. Minha preocupação, em nome da reforma, que a gente não fosse incoerente, que a gente pegou muita coisa que ao longo da história foi entrando, nos fazendo desviar das escrituras, e depois com a reforma jogou fora, muito lembrado, que realmente não precisava nosso meio, e dizer, poxa, a gente quer preservar uma coisa, é a chave incoerente. Alguns assuntos ele não pode ser debatido em uma forma tão simples. Então, por exemplo, a gente sabe, todo cristão sabe o nosso posicionamento contra o fogo. Quando chegar, não tem um versículo da Bíblia, já não fumarás, como a gente chega a essa conclusão. A gente tem na volta vício, então vai para a saúde, tem uma série de coisas aí, aí a gente vai por esses outros, chegando à conclusão de que aquilo realmente não cabe lá. Mas tudo isso porque, além disso, a minha colocação aqui foi bom, não tem nada que 80 e fazer, e não tem nada que proíba, né? Esse é o tipo de coisa tão, em relação ao fogo, a nossa
Tem isso que fala sobre não se deixar dominar por nada, um vício é ruim, sobre destruir o corpo que é o santuário do Espírito Santo. Existem várias colocações que nos leva a essa conclusão quando a gente fala Natal. A única preocupação é um texto contrário, é a tal da origem Papa, não Constantino, né, lá no ano 300, e um Aju de 2010, conversão dele é 312 Constantino. Eles simplesmente, alguns acreditam que a conversão foi genuína, outros discutem se não foi um golpe, consolidam, um era dividido, mas o fato é que ele cristianizou festas pagãs. Agora, quando a gente vai na história, tudo bem que é menos intenção, detalhes, a gente não tem tanta fonte, já tinham cristãos que celebravam o nascimento de Cristo em datas diferentes. Posteriormente, a gente vê outros que estão sem datas, que não era necessariamente a reprodução de contato constante, não faziam isso, é muito difícil. Porque dependendo da posição da pessoa, ela vai justificar uma fonte história. Então, quem é contra Satanás, senhores, de pagar uma coisa que me incomoda muito, eu sou um apaixonado pelo hebraico, eu leio o hebraico, conheço a cultura hebraica. Os cristãos estão substituindo o Natal para arrancar uma festa, não tem nada a ver conosco, é uma festa, verdadeira festa das luzes. O celebrou ontem, nada a ver com a gente, Deus multiplicou. Olha, vê a vitória, né, dos macabeus contra tipo de fãs. Gente, eu vou abrir mão de falar de Jesus para falar de colocar a mão, mas acho que esse é o ponto, Colossenses 4, que a gente, para constar de forma essa sabedoria, não só não assustá-lo de se falar em línguas, entrar dentro na reunião, vai assustar Loris, mas também acha esse gancho como Paulo achou, né, o conflexo. Não convertido, ele sem esse dia na cultura de forte para celebrar Jesus, a gente deixa de usar essa oportunidade e uma entrada de uma curva com judaica na igreja, numa das poucas vezes em que está aberto e receptivo o evangelho a gente fecha essa porta para eles. O casal que não faria mal, né? Então a pergunta se me fez, acha que tem problema os elementos da comemoração, tem coisa que elas orientando ao longo da história, é preservar. Eu particularmente não faço questão nenhuma de deterem advogando isso. Nós não me engano, 223 Francisco em Assis teria feito supostamente o primeiro presente às iluminações hoje de Natal. Esse é um elemento moderno, né? Então assim, outro dia alguém falou para mim, não, mas você sabe qual a origem da árvore do pinheiro? Foi com o primeiro, foi Deus criou o pinheiro, porque é que nem hoje, né, o circunflexo, o poflexo, movimento usando a figura do arco-íris, e nós vamos esquecer que Deus vai a Bragança, abre mão que Lewis ou ensinam a aliança dele. Então a gente valoriza mais uma pequena possibilidade negativa de aula do que o que de positivo já está nas escrituras. Eu não concordo com isso. Eu acho que o cliente não tem ninguém, é obrigado, a gente não pode condenar o cara que não quer comemorar, mas assim a forma como tratam, colocando peso sobre os outros, é o que me preocupa. Então aí a gente vai voltar com o texto de Romanos 14, fala que um jogo igual todos os dias, o que faz a diferença entre de um acha que código está no figurado nela, pegar outra já não pode comer aquilo, e Paulo disse, se não julga esse grupo, e nesse grupo julguei que pode estar dizendo que existe um ambiente com algumas diferenças, que elas não são nocivas, desde que você pode pensar e agir diferente, desde que isso não vire um motivo para a gente se acusar, se atacar e jogar um outro, o que infelizmente é o que eu vejo as pessoas fazendo no Natal, e todo dia me focar a eu nunca comemorei, se vai me obrigar a comemorar a lei, não obriga ninguém. A mesma leva hoje erro, é não ir para o outro extremo, onde pareça que então quem está comemorando não pode, e de baixa condenação o meu testemunho. É o seguinte, na minha família nós sempre nos reunimos no Natal, e o zap sempre foi Jesus, sempre adoramos, sempre fizemos, não era renda todos os anos, é isso, todo mundo fala uma palavra de coragem. O outro sempre foi maravilhoso na igreja, quando veio a sound desse evento de Trítio, eu na hora de cene que não havia necessidade de abrir mão,
Eu faço todo ano uma cantata de Natal, é um evento de colheita de salvação com nenhum outro. No ano são centenas de pessoas que vêm que nunca viram uma igreja, mas que vêm para ver o netinho cantar, a família cantar, e na hora do apelo, quando você prega Jesus, as pessoas aceitam. Então, veja, a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo. Meu ponto, Sabino, sendo é de Cristo, tem que ser celebrado todos os dias. Eu sempre explico para a igreja. Ora, Jesus não poderia ter nascido no Natal, Israel, dezembro, neve, é muito frio. E lá claramente os pastores estão no campo com as ovelhas. O fim disse que não era frio, Jesus nasceu na época da Páscoa. É óbvio, quando a Bíblia fala que o cordeiro que tinha que ser oferecida a um cordeiro de um ano, o goleiro tinha 1 ano e era oferecido no 14º dia da tupença da Páscoa, e aí nasceu, quando na Páscoa Jesus nasceu na Páscoa, meu querido, ele nasceu numa época que é primavera, é o início de um tempo de recolher, de semeadura e tal. Não nasceu a 25, o que importa é que o mundo canta sobre Jesus, o mundo fica mais afável, as pessoas querem abrir mão dos seus pecados, pessoas querem reconciliar, gente vai abrir mão disso. Então, mais uma vez, eu concordo plenamente com Subirá, não quero te impor nada, mas se você, meu querido, ver alguém fazendo, não julgue. Aliás, a internet, esse é o ponto principal, é um instrumento onde as pessoas elas agridem umas às outras vezes, até a gente que eu não sei você, mas às vezes recebo cada paulada na internet simplesmente que o camarada pensa diferente de mim, onde está o amor de Jesus. Então eu penso os seguintes. Estou respondendo às perguntas, é pecado na minha opinião, não é porque não tem nada de praia, não existe nada explícito, segundo essa questão de não julgar o outro, é a Bíblia da liberdade de pensar diferente em áreas onde o assunto me parece é secundário. Os moradores tinham essa frase, Wesley costumava repetir, dizer que nas coisas essenciais, unidade de doutrina fundamental. Não dá para exportação, esse Jesus é o único Salvador, mas agora adicionais secundárias, tolerância e do amor. Então o que eu acho que está faltando, e não apenas esse entendimento de que é uma boa oportunidade. Mas assim vamos surfar, alguém está ouvindo a gente, não, mas mesmo assim não, eu não quero evangelizar o resto do ano e eu não quero fazer, ótimo, ele não entendo isso como eu está sendo açoitado o dia que a gente está jogando agora, porque a gente não julga a quem não quer estudar o direito, a quem não quer jogar, todo mundo quer praticar. Eu acho que esse é o ponto, porque teve uma época onde parece que quem não fazia de errado, mas hoje em dia parece... Você celebrou o Natal, é que você tenha que estar debaixo de uma maldição. A gente não pode aceitar esse pão, que eu acho que existe também aqui, de certa maneira, quer extrapolar a temática do Natal. O que está vendo hoje é uma onda em que as pessoas estão se tornando radicais em questões que não deveriam. Por exemplo, hoje que mais me pergunta sobre esse nome de Deus, sobre o nome de Jesus, dizendo que Jesus é o nome, pagam nada ao nome de Deus, o tetragramas. Ninguém sabe o som, fica gente dizendo que a aula e ao shopping e ficam batendo nessa tecla, nem os judeus sabem, foi mais de 2.500 anos, eles não sintam mais esse nome. Então se um judeu agora, Viegas, é para você que não o nome dos sonhos, que não sabe, ajudando, porque a língua hebraica é transmitida oralmente, porque ela se escreve só com consoante. Como é que você sabe o som? Existem muitas palavras que você lê e elas são exatamente iguais nas consoantes, a vogal é que vai mudar o som da palavra. Agora tem gente dizendo que o nome Jesus é o nome de depor primeiro, que não é oportuno lembrar que arrase. Mas só para te dar um exemplo, o pedido gente no italiano é disonino, no francês é desonido, plan em inglês, antizero na portuguesa. Jesus não importa, o importante é que quem salva é Jesus. E não é o nome, é um som dele, até o fonema, não é o fundo, é a mesma coisa no Natal, para de ser radical meu. Querido, seja uma pessoa mais aberta, entenda o espírito que está por trás da letra. Quando a Paulo fala que a letra mata, o espírito vivifica, é porque os hebreus da época, eles contavam até números para poder fazer as escrituras, então eles queriam cumprir as filigranas e perdeu o espírito da coisa. Eu pessoalmente penso que o Natal é possível, respeito todo mundo que pensa diferente, mas se você deseja celebrar, deseja na sua família, não pensa que você está cometendo um pecado. Eu quero que você vai estar se agradando, além de possível, estratégico, tremendamente estratégico, você que nos acompanha e ainda
não conhece o Ronaldo Lamartine, fica aqui a minha recomendação. É alimento de alto nível que Deus tem dado para ele, é realmente edificante, enriquecedor e acrescenta muito em relação ao Natal. É a liberdade nas suas convicções, mas evite julgamento desnecessário e em nome de cometer um pecado que é pecado e outros pecando com aquilo que a Bíblia diz que é pecado, julgando, não deveria atacante uma forma que não precisa. Então, eu acho que o assunto é impossível esgotar na conversa rápida como essa, mas ela ajuda urgente a parar e pensar, refletir um pouco mais, e espero que isso ajude, independente de qual seja a sua convicção. Lembre-se, não desperdice uma oportunidade de evangelizar também, né? Eu lembro de um dia que uma pessoa, e desejo um Feliz Natal, precisam comemorar cedes. Vamos ver como é que está, é o campeão de tudo que tinham preparar a comida. Lembro que eu vou ter um nome de falar assim. Só não esqueça o aniversariante, o que levou um choque na manchete. Ele falou: o rapaz, a festa deveria ser dele, nós nem pensam nele, né? E naqueles poucos minutos foi uma bela de uma oportunidade. Só faz mensagem: não esqueça o aniversariante. Eu consegui um acesso com uma pessoa que não me deixaria pregar em outro momento, então por favor não joga agora essa chance.